galera, beleza? Aula 80 do canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre deixa eu arrumar a câmera aqui, sobre a função seno, ok? Bom, muita gente tem dúvida o que é o seno, na verdade, o que ele representa na função trigonométrica, como que eu faço para ter o gráfico da função seno, na verdade, porque quando vocês chegarem no cálculo diferencial, vocês vão ter que calcular, vocês vão usar muito o seno, certo? E vocês vão usar muito o gráfico das funções trigonométricas, principalmente quando vocês forem calcular a área com as integrais, ok? Então eu vou ensinar um pouquinho para vocês hoje o que é o seno, afinal de contas, ok? Bora lá! Bom, pessoal, todas as funções trigonométricas, o seno, cosseno, tangente, assim por diante, vocês vão estudar baseadas num ciclo trigonométrico, tá? Esse ciclo, ele é construído a partir do quê? De um plano cartesiano ortogonal, certo? Eu tenho o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, que é o eixo X que vocês estão acostumados, mas aqui está representado pela letra U. Eu tenho o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, que vocês estão acostumados que ele seja representado pela letra Y, né? Mas aqui ele está representado pela letra V. Ordenadas, abscissas, e eu tenho uma circunferência, certo? Essa circunferência é aquela circunferência que tem 360 graus, ok? Por que é importante lembrar que ela tem 360 graus? Isso todo mundo lembra, né? Porque esses 360 graus, aqui nas nossas representações, a gente tem aquela representação em radianos, certo? Então, cada quadrante desse, ele vai representar ele vai ter uma medida com relação a π, justamente pela conversão dos graus, certo? Em radianos. Então depois a gente vai entrar nessa parte, ok? Então, todas as funções que vocês vão estudar vão ser baseadas nesse ciclo trigonométrico. É simples de entender elas, né? De conseguir entendê-las aqui no ciclo, é bem simples, não tem muito segredo, tá? Então a gente vai começar pelo seno. Bom, pessoal, então vamos entender o que é o seno. A minha circunferência ela é formada por vários pontos, certo? Todos os pontos que eu tenho em cima da linha, de certa forma, são pontos da circunferência que pertencem à circunferência e são pontos que formam a circunferência, né? Se eu tiver um monte de pontinho assim, um do lado do outro, eu vou ter uma circunferência, correto? Então, pegando esse meu ponto P aqui, por exemplo, ó, ele pertence à circunferência, ele está bem em cima aqui, ó, da nossa linha, correto? Quando eu pegar esse ponto P, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma projeção desse ponto P no eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, representado pela letra V. Então, essa projeção vai sair de P e vai vir aqui no eixo das ordenadas. Ela tem que ser uma projeção em linha reta, porque quando ela chegar aqui, ela vai gerar um ângulo de 90 graus, para a gente ter as nossas definições, ok? Então, o que acontece? Eu pego um ponto P, pertencente à minha circunferência, ok? A projeção desse ponto P no eixo das ordenadas vai ser o nosso seno. Simples, né? Então vamos colocar aqui, ó, o que é o nosso seno? O nosso seno de x, ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa coordenada OP1. OP1, certo? Com relação ao quê? Com relação ao... Vamos colocar só S aqui de sistema. Com relação ao sistema UOV. Então essa definição vocês vão encontrar muito nos livros de... Esse V tem que ser mais, né? Muito nos livros do segundo ano do ensino médio e até mesmo em alguns estudos de alguns autores sobre a trigonometria. Então, quando vocês pensarem no seno, gente, pensem que o seno ele é simplesmente uma medida. E qual que é essa medida? Essa medida ela é delimitada pela projeção que um ponto P pertencente à circunferência gera no eixo Y, que vocês estão mais acostumados com o Y, né? Então vamos lá de novo. O seno é o quê? A projeção de um ponto pertencente à circunferência, certo? No eixo das ordenadas, que aqui está representado pela letra V, mas vocês estão bem acostumados com esse eixo representado aqui pela letra Y, né? Do plano cartesiano. Então, o seno é uma medida, gente. O seno é exatamente essa medida aqui, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Como vocês sabem, o plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes, correto? Sempre no sentido anti-horário, tá? Então vamos separar aqui, ó, vamos colocar esse aqui é o primeiro quadrante, certo? Esse daqui é o nosso segundo quadrante, a gente tem aqui o terceiro quadrante, ok? E por último aqui o quarto quadrante. O que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos lá.
Primeiro a gente vai fazer o seguinte, a nossa circunferência, vocês lembram que ela tem 360 graus, né? Vamos anotar aqui no cantinho, 360 graus, ok. Essa medida de 360 graus, representada em radianos, ela é 2π. Então o que quer dizer esse 2π, né? Vamos colocar aqui 2π rad. O que quer dizer esse 2π rad? A minha circunferência em graus, ele tem essa medida 360 graus, ou seja, ela é dividida em 360 partes, de certa forma. Essa medida representada em radianos, ela mede 2π, então é uma representação diferente, como se tivesse as escalas de temperatura, sabe? Celsius para Fahrenheit, para Kelvin e assim por diante. É uma escala diferente, é uma proporção diferente. Correto? Então, a medida da minha circunferência em graus é 360, em radianos é 2π. Então, quer dizer que toda ela aqui, ela vale 2π. Mas vamos parar para pensar. Se toda a circunferência ela vale 2π, eu consigo achar a medida em radianos de cada quadrante. Ok? E o que significam esses quadrantes? Esses quadrantes significam, em cada quadrante eu tenho um arco da minha circunferência. O que é o arco, gente? O arco é quando eu tenho dois pontos que pertencem à circunferência, né? O ponto A pertence à circunferência, o ponto B pertence à circunferência. A distância tanto do ponto A quanto do ponto B da origem da circunferência é a mesma. Ó. Essa distância do zero, do O, né? Do ponto O, da origem até o ponto B, é igual à distância do ponto O até o ponto A. Ok? Então, quando eu tenho esses dois pontos pertencentes à circunferência e a distância da origem é a mesma, toda essa parte aqui, ó, esses pontinhos que formam a circunferência, eles formam um arco, certo? E esse arco é o arco AB. Então, dá pra gente colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, arco AB, ok? Então, cada quadrante ele vai possuir o seu arco. Então, no primeiro quadrante a gente tem o arco AB. O que a gente vai fazer agora? A gente vai delimitar o que cada quadrante representa em termos de π, certo? Então, se toda a minha circunferência ela mede 2π e eu tenho 4 quadrantes, eu vou dividir esse 2π por 4. Então, eu vou ter o valor de cada quadrante, correto? Então, vamos dividir esse 2π por 4 aqui. O que a gente vai ter? 2π dividido por 4. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa nem parecer. 4 dividido por 2 dá 2. Então, a gente tem a medida aqui de cada quadrante. Cada quadrante representa π sobre 2. Em radianos, né? Dá pra gente colocar rádio aqui só para vocês se situarem melhor. Bom, então aqui no nosso arco AB do primeiro quadrante, eu já posso colocar que o valor dele em radiano vai ser o quê? Vai ser exatamente π sobre 2, certo? E agora vocês observem como que vai ser a progressão aqui, que a gente vai continuar o ciclo, né? O nosso seno ele sai daqui, ó, desse arco AB. Esse arco AB, eu vou ter um seno já para esse arco AB. Depois eu vou ter outro seno para o arco B a vírgula, para o arco A vírgula B vírgula e para o arco B vírgula A, certo? Daí a gente vai estudar essa delimitação aqui na próxima parte do vídeo. Então, do nosso primeiro quadrante, do arco AB, eu tenho a medida em radianos de π sobre 2. Automaticamente, se eu vou... Isso que é tudo simétrico, né? Se eu percorro mais uma parte, mais um arco que é igualzinho, eu vou ter a soma de π sobre 2 mais π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 é meio π, correto? Meio π com meio π, eu vou ter 1π. Então, o nosso segundo quadrante, com o arco, né? Vamos colocar aqui, com o arco B, a vírgula, ele vai valer quanto? Ele vai valer π, certo? É interessante vocês já anotarem essas definições que a gente vai usar para construir o gráfico, ok? Quando eu percorrer, vamos parar para pensar. Quando eu percorrer aqui agora do A vírgula até o B vírgula, eu vou ter mais o acréscimo de π sobre 2 com π, certo? Então, ou seja, eu vou ter que fazer a soma. Eu vou somar π sobre 2 com π. Então, vamos fazer essa soma aqui no cantinho, ó. Vamos fazer essa soma aqui no cantinho para vocês. π sobre 2 mais π. Como que eu faço essa soma? O mínimo é 2, né? Vou fazer do jeito simples aqui. O mínimo entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes π, π. Mais. Vamos continuar aqui. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes π, 2π. Então, no final das contas, vamos virar um pouquinho a câmera aqui. Eu vou ter π mais 2π. Ou seja, eu vou ter 3π sobre 2. Essa vai ser a medida do meu terceiro quadrante.
Então, a medida do nosso arco A vírgula até o B vírgula, vamos colocar aqui, A vírgula até o B vírgula, ela vai ser o quê? Ela vai ser 3π sobre 2, ok? Então, vocês têm que prestar muita atenção no fato que nós tínhamos π sobre 2, correto? Daí a gente percorreu esse arco, né, o arco inicial. Daí a gente percorreu o segundo arco, ficamos com π. Percorremos o terceiro arco e ficamos com 3π sobre 2. E agora no final, né, percorrendo aqui o nosso quarto arco, vou dar pra gente anotar no cantinho aqui, nosso arco B vírgula A, obviamente o nosso ciclo se completa, certo? E a gente tem a medida total dos 360 graus, né, que é 2π em radianos, ok? Então a gente tem, vocês têm que notar essa transição, tá? Por que a nossa função seno, agora no final para completar, por que a nossa função seno é periódica? Porque ela se repete. Ela tem o π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, e ela começa novamente, ó. Ela tem um ciclo, ela é baseada numa circunferência. Então ela não tem ela tem um início, né? Ela tem um meio, ela tem um final e depois ela começa de novo. Então o gráfico ele vai se repetir em períodos. É isso que vocês vão observar quando a gente construir o gráfico aqui, ok?